Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem uma história que parece saída de um filme, sabe? Um tesouro jesuíta, um tesouro colossal, perdido no tempo. E o mais incrível, escondido no fundo de um lago que hoje já nem existe mais. A nossa análise vai partir de um vídeo que chegou pra gente e que explora uma lenda local muito forte na cidade de Embu das Artes, em São Paulo. E olha, essas histórias são fascinantes porque nunca são só sobre o ouro, né? Nunca. Elas funcionam como uma espécie de mapa da memória de um lugar. E o mapa de Embu das Artes, pelo que a fonte nos mostra, tem uma camada secreta e bem misteriosa. Exatamente. Então a nossa missão hoje é mergulhar nessa história. Vamos lá. Tentar perceber onde é que a realidade histórica termina e, bom, onde a lenda começa. Uhum. Vamos explorar a transformação incrível do cenário físico e, claro, vamos ter de falar da parte mais arrepiante. A parte sobrenatural. Uma suposta procissão de fantasmas que, dizem, ainda hoje procura por esse tesouro perdido. Para a gente começar, vamos aos factos. A nossa fonte ancora a lenda num evento histórico bem real, o ano de 1759. Certo. O que estava a acontecer nessa altura? Bom, 1759 é uma data-chave. É o auge do poder do Marquês do Pombal em Portugal e, claro, no Brasil. Pombal via a Companhia de Jesus, os jesuítas, como um estado dentro do estado, sabe? Certo, eles tinham muito poder. Muito. Eram imensamente ricos, influentes, o poder deles ameaçava a coroa, então a expulsão dos jesuítas de todos os territórios portugueses não foi uma coisa pequena. Não mesmo? Foi um movimento geopolítico brutal e repentino. Milhares de padres foram presos, os seus bens confiscados, foi um caos completo. O que torna essa ideia de esconder tesouros à pressa muito mais plausível, né? Não era uma simples mudança, era uma fuga. Era uma fuga desesperada. E segundo o que o vídeo descreve, o tesouro de Embu das Artes não era pouca coisa. A lista inclui ouro, prata, diamantes e joias da antiga Igreja do Rosário. É, tipo, a imagem perfeita de uma fortuna acumulada ao longo de séculos. É um material de que são feitas as lendas. Mas o interessante é como a narrativa popular, às vezes, precisa de mais de um motivo para uma ação tão drástica. Uhum. A expulsão, por si só, já é um grande drama. E é aqui que a nossa fonte introduz um elemento que complica um pouco a história. Certo. O vídeo menciona que, para além da ordem de expulsão, havia um outro medo no ar: a iminente invasão da cidade de Migói, pelos espanhóis. Migói. Eu pesquisei e, assim, não encontrei nenhuma cidade de Migói nos mapas da época. O que a gente faz com um detalhe desse? Olha, essa é a beleza do folclore. Migói é quase de certeza uma corruptela, uma distorção de um nome real ao longo do tempo. Ah, entendi. Talvez Mogi, que era uma região próxima e irrelevante. Ou, e isso é igualmente provável, pode ser um elemento puramente ficcional, sabe? Adicionado à história para aumentar a tensão. Para dar mais drama. Exato. Pense nisto. A expulsão era uma ameaça, digamos, burocrática, vinda de Lisboa. Uma invasão espanhola com soldados à porta é uma ameaça física, imediata. É muito mais visual. É verdade. A lenda funde as duas ameaças para criar uma justificação, assim, inquestionável para uma medida desesperada. Livrar-se do tesouro de forma que ninguém pudesse roubar. Faz todo sentido. Cria uma urgência quase cinematográfica. Então, a cena que a fonte nos pinta é esta. Os jesuítas, sob essa dupla pressão, juntam as suas riquezas, descem da igreja matriz até um grande lago que existia na época, entram num barco e no meio do lago atiram tudo para o fundo. Com a esperança de voltar. A ideia era essa, claro, voltar um dia para recuperar. Mas, como em toda boa história de tesouro, esse dia Nunca chegou. nunca chegou. E o palco dessa ação, o lago, é talvez o personagem mais importante da história, não acha? Com certeza. O vídeo refere que o local era conhecido como Praça da Lagoa. Não era uma poça de água. Não. Era um lago imenso, um marco geográfico da cidade. Era o cofre natural, perfeito, discreto, impenetrável. Era, e essa é a palavra-chave, era. Porque quem for a Embu das Artes hoje à procura desse lago imenso, vai encontrar O quê? uma praça de alimentação. Não brinca. Sim. Uma transformação absolutamente radical. Onde havia água, mistério, um segredo submerso, hoje tem mesas, cadeiras e pessoas a comer. Jato.
A geografia da lenda foi literalmente aterrada e pavimentada, e isso adiciona uma camada de melancolia à história, não é? Totalmente. E o vídeo lança uma provocação muito direta sobre isso. Qual? Em certa altura, a prefeitura decidiu drenar e aterrar o lago para construir a praça que existe hoje. A fonte deixa uma pergunta no ar, e eu passo-a para si. Manda. Foi apenas uma obra de modernização urbana, algo normal no desenvolvimento de uma cidade, ou podemos especular sobre uma caça ao tesouro disfarçada de obra pública? É impossível saber, claro. Mas a pergunta é o que alimenta a lenda no século XXI. Exato. As lendas precisam de se adaptar para sobreviver. O lago, como o guardião físico do segredo, desapareceu. Então, o mistério se transfere para a ação humana que o fez desaparecer. O foco muda. O foco passa do onde está o tesouro para será que alguém o encontrou e não contou a ninguém? A própria obra de engenharia vira parte do folclore. E isso significa que cada pessoa que passa por aquela praça de alimentação está, sem saber, caminhando sobre duas histórias. Exatamente. A história visível da cidade moderna e a história invisível de um lago e do seu segredo. É um palimpsesto. É isso mesmo. A história antiga está lá, por baixo da superfície. E quando o cenário físico desaparece, a memória cultural tende a se agarrar ainda com mais força. Quase como se o local ficasse assombrado por aquilo que foi. Essa palavra assombrado é perfeita, porque a fonte leva isso para um lado bem literal, não é? Uhum. A história não termina com o desaparecimento do lago. Ela entra no domínio do sobrenatural. E é muitas vezes o passo seguinte para uma lenda que perdeu a sua âncora física. Se não podemos mais ver o lago, talvez possamos sentir a sua história de outra forma. E que forma? O vídeo descreve o clímax da lenda. Uma procissão de espíritos. Ai. E os detalhes são muito específicos. Acontece numa sexta-feira à noite. Os fantasmas dos jesuítas descem da igreja matriz. Refazendo o caminho. Exatamente. Refazendo o mesmo caminho que teriam feito em 1759 em direção ao local onde ficava o lago. É uma reconstituição fantasmagórica. É a encenação eterna de um trauma, sabe? De um ato que nunca foi concluído. A intenção era recuperar o tesouro. Como isso nunca aconteceu, a ação fica presa num loop eterno. Mas há um detalhe na descrição da fonte que me deu arrepios. Qual? Não diz que os espíritos vêm a chorar ou a gritar. Diz que eles vêm resmungando. Resmungando. O que essa palavra específica nos diz do ponto de vista do folclore? Por que resmungando? Ah, essa é uma escolha de palavra genial, seja ela consciente ou fruto da evolução da tradição oral. Por quê? Chorar implicaria tristeza, gritar implicaria terror ou raiva, mas resmungar é o som da frustração impotente. É verdade. É o som de quem procura algo que não encontra, de quem se queixa de uma injustiça para a qual não há solução. É um som muito mais humano. E por isso mesmo, muito mais assustador. Exato, não é um lamento épico. É uma queixa perpétua e amarga. Precisamente. Do ponto de vista psicológico, essa procissão é a manifestação daquilo que a gente pode chamar de negócio inacabado. O ato histórico de esconder o tesouro criou uma tensão que nunca foi resolvida. E os espíritos são a prova disso. Os espíritos resmungando são a personificação dessa tensão. Eles não são apenas fantasmas, são a memória emocional do evento, a frustração coletiva que se recusa a ser esquecida. É este elemento que garante que a história não vire só uma curiosidade num livro, mas que permaneça viva, pulsando na imaginação da comunidade. Então, quando a gente junta as peças todas, o que temos